Fala pessoal, bom dia! Hoje é dia 28 de agosto, sexta-feira. A gente está começando mais um XP Connection, o último da semana. Bom dia, Gustavo. Pois é, Kim. Último XP Connection da semana. Esse mês de agosto passou voando aqui, com diversos acontecimentos aí que não estavam no radar, mas que afetaram bastante esses mercados. Isso aí, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho de mercado, enfim, algumas questões que saíram durante o dia e nessa semana a gente teve a questão doméstica do PIB, toda essa conversa de CPMF, se volta ou não, o governo, enfim, estudando isso, o Congresso já se mostrou contra. Você também tem na parte internacional, tivemos alguns dados lá nos Estados Unidos e China, ainda tentando estimular o mercado de ações ali, o mercado financeiro, ao longo, principalmente desses últimos 2 dias, depois daquela segunda-feira tão volátil que a gente teve. Mas começando aqui, acho que é legal a gente falar do PIB, que hoje saiu hoje de manhã e mexeu bastante no mercado. O índice estava caindo forte na abertura. Quando abriu o mercado lá fora, deu uma arrefecida, mas de qualquer forma um dado bem relevante, né? Tava todo mundo esperando e veio abaixo do esperado. A gente tinha estimativa que é mesmo de menos 2,3, mas menos 1,3 também. Então, com certeza algumas casas, alguns bancos foram um pouco surpreendidos com esse PIB, que recuou 1,9%. Lembrando que a comparação do segundo trimestre contra o primeiro trimestre, e se comparar esse resultado com o ano passado, a queda foi de 2,6%. Então, comprovando aquilo que todo mundo já sabia, que a economia ia deteriorar um pouco nesse ano de 2015. A diferença foi um pouquinho, pelo menos um pouco acima, a queda foi maior do que o esperado. Isso já fez com que algumas casas já revisassem e colocassem uma queda maior para esse ano no PIB de 2015 e também para o PIB de 2016. Acho que bem importante ficar atento aos dados da economia do Brasil. Destaque também no PIB que praticamente os três cores do setor, que foi o setor de agropecuária, indústria e serviços, os três caíram. O setor de agropecuária caiu 2,7%. Obviamente, na indústria foi o que foi mais afetado, caiu 4,3%. A gente tem dentro dele a construção civil que despencou 8%, mas também a gente teve os serviços caindo 0,7%, que é aquele setor que geralmente sempre segurava as vagas, né? A gente já tinha visto desde o começo do ano as pesquisas de emprego do IBGE mostrando que começou a demitir também. Então já era primeira pista que o setor estava sofrendo também, né? Isso refletiu no CAGED, né? O último CAGED que a gente viu, enfim, já mês após mês a gente está vendo aí fechamento brusco ali de vagas líquidas no, enfim, postos de trabalhos. Fechando, se a gente for ver o gráfico, é assim, assustador, né? A gente Sim. criava vagas num ritmo muito forte e nesse ano ali, principalmente, isso aí não só a gente deixou de criar, mas tá fechando muita vaga, os dados do CAGED bem preocupantes. Sim, a gente tinha. Obviamente, se a gente pegar a série histórica, a gente não vai ver um ponto que tivesse um ano que tivesse tantas cortes de vaga, mas também porque formalizou muito a economia, então, teoricamente, você consegue demitir, você tem mais vagas que sendo cortadas. Mas, de qualquer forma, é muito daquilo que a gente já falava no ano passado, que o movimento das pesquisas de emprego não se refletiam muito o que estava acontecendo. Era muita gente que acabava não entrando na pesquisa, não entrava na estatística, porque falava que não estava procurando emprego, que não entrava no necessário para entrar como desempregado na pesquisa. Aí isso já era algo que ia fazer com que essa taxa de desemprego subisse. Acompanhado a essa retração na economia, obviamente, faz com que caia bem mais forte nesse ano. Boa, e só voltando para o PIB, no acumulado do ano cai 1,2%, mas o mercado estimando uma queda do PIB para esse ano entre 2,5% e 3%, né? Acho que está cada vez mais claro que a queda desse ano vai ser muito crítica. E o problema é que a cada vez mais óbvio também que ano que vem também vai ser um ano de recessão, que é muito ruim para a nossa economia. Ainda dá para ter uma esperança de que a gente vai conseguir reagir nesse último trimestre do ano e torcer muito para que a gente consiga bater no fundo do poço agora, nesse trimestre, para os dados começarem a melhorar antes de virar o ano,
para cada vez menos contaminar os indicadores desse ano e ano que vem. Principalmente a inflação, né? A inflação tem que começar a ceder, tem que começar a desacelerar de verdade, com um impacto realmente significativo, para não contaminar o ano que vem e dificultar ainda mais o que está sendo bem difícil de fazer, que é reajustar a economia do país. Pois é, então muitos economistas aí esperando o fundo de poço para e até torcendo, né, para o fundo do poço ser agora no terceiro tri, para algum tipo de recuperação aí pelo menos, ou até achar esse fundo do poço, né, porque até então a gente segue caindo e numa magnitude cada vez maior. A gente chegou hoje, a taxa de investimento do país foi para 17,8%. Ano passado, no mesmo período, a gente estava com 19,5%. Lembrando que ano passado, nesse período, a gente estava começando a acirrar a campanha eleitoral, né? E começaram as equipes econômicas dos principais candidatos a debaterem que realmente o grande desafio seria aumentar essa taxa de investimento do país. Economistas bem renomados falaram que a gente deveria ter uma taxa de 25%, que era totalmente crível, que a gente poderia alcançar. E, infelizmente, a gente está vendo a taxa de investimento recuar. Obviamente, com um ano de recessão, isso se acirra um pouco mais, mas eu acho que é o grande desafio para o futuro a gente conseguir recuperar essa taxa de investimento, conseguir melhorar isso para a composição do PIB. Boa. Outro ponto importante em discussão hoje é a volta da CPMF, né? O que você tem visto aí, Gustavo? Você acha que volta? Como é que tá essa resistência do Congresso, ali o Renan e o Cunha? Como é que funciona toda essa dinâmica para uma possível volta da CPMF, que ajudaria muito, né, nas contas do governo? Pois é, a gente praticamente não vai ter um superávit esse ano, vai ter um bem pequeno, 0,15, ano que vem tá complicado também de se atingir. Essa CPMF seria mais visando para o ano que vem já, atingir a meta fiscal do ano que vem. Infelizmente, sempre a gente acaba fazendo ajuste, aumentando a alíquota de imposto, como quem acabou de falar. A gente tem uma resistência grande do Congresso e também da sociedade como um todo. Diversos empresários já reclamaram quando começaram a perceber que estava sendo sinalizado pelo governo que vão propor a volta da CPMF. Lembrando que o governo vai apresentar provavelmente na semana que vem que a CPMF retorne ao patamar de 2007, que foi o ano que foi extinta, ou seja, 0,38% de alíquota. E, segundo os cálculos, ela deve gerar em torno de 68 a 70 bilhões de reais já no próximo ano, o que ajudaria muito para a composição do superávit primário. Mas, de qualquer jeito, é uma resistência muito forte, tanto o Cunha quanto o Renan, que nos últimos tempos eles praticamente não concordam em nada, né? Uhum. Mas os dois já reclamaram, falaram que acham bem difícil de passar, que tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados eles acham que vai ter uma resistência muito forte, mas eles falaram que vai tramitar, só não sabem se passa. E outro ponto interessante é qual que é a postura ou posicionamento do Levi quanto a isso, né? Porque, de um lado, você trazer de volta um imposto, primeiro que popularmente é muito ruim, apesar de ajudar muito, cerca de 1,2% do PIB, que já é bem relevante aí para a meta de superávit. Mas, por outro lado, quando você aumenta o imposto dessa forma e relaxa ali, principalmente na parte da arrecadação, você deixa um pouco de lado aqueles cortes nas despesas, aquele foco na mudança estrutural, no corte estrutural das despesas, e é isso que chama atenção ali no lado negativo para essa CPMF, principalmente olhando um pouquinho mais médio e longo prazo. Então é isso que os economistas comentam. Teoricamente o Levi, enfim, sabe mais do que ninguém de tudo isso, mas ele está de certa forma um pouco desesperado por receita, né? Talvez o rombo já contratado para o ano que vem seja um pouco maior do que esperado, então ele vai fazer o esforço para que isso ande, principalmente no Congresso, mas de novo, tanto o Renan quanto o Cunha já comentaram que são contra e que deve ser difícil isso passar lá no Congresso. Também o empresariado já fazendo bastante barulho, né? Teve o jantar ali do Temer com empresários lá na sede da Fiesp e depois disso o próprio SCAF pedindo a cabeça do Levi já, né? De uma forma um pouco mais incisiva, mas de qualquer forma vai continuar no radar essa questão da CPMF. Depois eu vou só entrar na relação disso, que o SMP perguntou qual que é a relação disso com bancos.
Mas antes disso, já emendar no Levi, né? Talvez a conversa principal hoje é que ele está um pouco mais isolado. E também essa parte do empresariado, principalmente o SCAF, pedindo a cabeça dele. Não é o nosso cenário que ele saia, que ele peça para sair ou até que a Dilma demita ele, mas enfim, tem Tá conversas turbulento, aí né? de isolamento, né? Acredito que esteja bem difícil para ele a vida dele lá no Congresso, porque ele tá tendo que fazer o papel chato muitas vezes e muito se fala que falta um pouco de articulação articulação política seria a palavra dele, um pouco de manejo político por parte dele, habilidade para conseguir convencer diversos políticos a fazerem realmente o que precisa, mas também acho que um pouco não é só questão em cima dele, né? O parte do Congresso não quer tomar as dores, tomar a culpa de fazer uma medida muito antipopular, sendo que, pelo menos o que a gente tem visto nos últimos programas de TV do PT do governo, eles não têm assumido muito a culpa do que aconteceu totalmente. Eles estão sempre fazendo aquela meia-culpa, fazendo aquela... a gente sabia, mas não sabia, a gente... Enquanto o Congresso quer que eles sejam mais incisivos, mas a gente errou, a gente está disposto a se consertar, e para isso todo mundo vai ter que colaborar, sofrendo um pouco. Então fica aquele discurso, o SCAF falando, o SCAF que representa um setor que também foi bem beneficiado nos últimos anos, não quer também, agora que chegou a hora de contribuir um pouco negativamente para ele, para o setor dele, não quer tomar essas dores, tomar esses gastos a mais. Então é aquilo, cada um acaba sendo um pouco mais individualista e defendendo o seu, e ninguém quer contribuir para que o todo melhore agora, na hora que precisa, na hora de que estava difícil para um para o outro, todo mundo queria a ajuda de todos, mas na hora de que todos precisam de ajuda, ninguém quer ser o primeiro a contribuir, né? Boa. Teve a pergunta aqui do SMP comentando, né, que a gente está caminhando a passos largos aí para perder o grau de investimento. E se isso acontecer, para onde o dólar vai? Na verdade, só um passo atrás, de fato, a gente, e até com pesquisas e é o sentimento do, principalmente investidor local, de que é só questão de tempo para a gente perder o grau de investimento, talvez no início do ano que vem. Diversos ativos já precificam boa parte disso, como é o CDS e até o dólar um pouco, mas talvez o que a gente tem visto é que a visão para gringos seja um pouco diferente, eles ainda acham que a gente mantém o grau de investimento. A questão é que, de fato, se a gente perder, a gente deve ter volatilidade e uma esticada de curto prazo do dólar, mas também alguma parte disso já está, porque os investidores costumam antecipar cenários, é o que a gente viu no CDS, na bolsa nem tanto, não está tão precificado assim, e no dólar alguma coisa a gente já consegue ver, mas de fato a gente consegue inferir que pode ter uma esticada de curto prazo no dólar, caso isso ocorra, mas todo mundo esperando isso mais para o início do ano que vem, tá? E agora fazendo o link com bancos, né? O pessoal tava perguntando aqui se seria muito ruim para bancos, etc. De fato, seria marginalmente negativo, positivo não é, você vai diminuir o número de transições bancárias, o pessoal evitando fazer TED ou qualquer coisa nesse sentido. Mas, de qualquer forma, eu acho que o problema aqui seria muito mais estrutural, disso que a gente falou, de que você é um tapa-buraco, essa questão da CPMF, e quando você precisa fazer cortes estruturais na parte da despesa, e quando você relaxa, assim, a parte da receita, talvez se até tire um pouco do foco aí dessas mudanças estruturais. Isso é o que mais preocupa a gente. Agora, em termos de bancos, realmente, apesar de ser marginalmente negativo, não é um impacto gigante. Não é isso que a gente olha para Itaú, Bradesco, que a gente até gosta nesses níveis de valuation, tá? Partindo aqui para o próximo tema, que é Petrobras, né? O pessoal perguntando de Petro. O que a gente acha, se é um bom ponto de entrada agora, depois da queda. Bom, a gente não acha que é um ponto de entrada. Em termos de fundamento, a empresa continua com um alto índice de alavancagem. A gente está falando aqui de 4,7 vezes dívida líquida sobre geração operacional de caixa. Quer dizer que
A Petro, se ela usasse todo o caixa operacional só para pagar a dívida que ela tem, demoraria cerca de 5 anos, tá? E a gente deve ver isso crescendo, porque só do dólar esticar, como boa parte da dívida da Petrobras é em dólar, automaticamente você já aumenta a sua dívida bruta e sua alavancagem. Então, tá bem difícil ali esse equacionamento. Ela tem, com o caixa que ela gera no ano, ela só consegue pagar as despesas financeiras, mas você tem um investimento muito grande, cerca de 30 bi de dólares por ano para investir, e a parte de desinvestimento não dá conta. Tanto que a gente viu recentemente eles já postergando o IPO da BR Distribuidora, que estava todo mundo esperando para o final do ano e talvez fique para o ano que vem, justamente por conta de valuation, né? Quando você tem um momento onde preços de petróleo para baixo e desaceleração global, você tende a desvalorizar os ativos que você vai vender. Esse é o debate dentro do conselho lá da Petro, tanto que o Murilo Ferreira, presidente do conselho, votou contra essa venda agora de participação da BR Distribuidora, mas por outro lado a empresa precisa de caixa, só para a gente ter uma noção de quanto está difícil essa situação e equacionamento da dívida da Petro, tá? Então, de novo, essa é a nossa cabeça, tem interferência governamental ainda e alavancagem extremamente difícil, com uma equação difícil de resolver. Esse é o dilema da Petro, a gente não recomenda nenhuma exposição, tá? Antes de ir para as próximas perguntas, é legal a gente falar dos Estados Unidos, né? Hoje a gente teve alguns dados de aumento leve ali na parte de consumo e de renda, o que até deu uma arrefecida na queda das bolsas, mas o que está todo mundo esperando é se esse aumento de juros vem para setembro ou dezembro, né, Gustavo? Pois é, acho que ontem com a revisão do PIB para cima, e além de para cima, mas acima do esperado pelo mercado, já 3,7 o crescimento do PIB americano no segundo trimestre também, lembrando que ele estava em 2,3 na primeira leitura. Acho que aqueles que acreditam na primeira alta logo agora em setembro, eles tiveram mais um ponto, um argumento novo para falar que a economia está bem. Mas de qualquer forma, o importante é olhar o que os membros do Fed, que são aqueles que de fato decidem, o que eles estão olhando, o que eles estão achando de tudo isso. Porque, por um lado, a gente teve esse argumento novo para eles, mas a gente também teve um argumento novo para quem acha que só vai ser em dezembro ou para frente, que é a turbulência da China. A gente viu os dois, como sempre, o Fed bem dividido. Alguns membros falando que já está na hora, que já está certo, que as condições da economia são favoráveis para essa primeira elevação de juros. Mas também a gente viu gente falando que com a China o Fed deve ser mais cauteloso, deve ficar mais atento ao que está acontecendo e esperar um pouco. De qualquer forma, a gente está tendo o simpósio de Jackson Hole, lá nos Estados Unidos, que diversos membros de bancos centrais, economistas importantes vão para lá para discursar. É um evento bem famoso. O Alexandre Tombini, do Banco Central Brasileiro, está lá. E vai ter o discurso do vice-presidente do Fed, que é considerado um dos mais influentes, uma das opiniões que mais prevalecem nos debates internos do Fed. E por isso que está todo mundo aguardando bastante a opinião dele, porque acreditam que a opinião dele é uma das que mais contam, principalmente porque a Janet Yellen é uma presidente do Fed um pouco diferente dos últimos, uma que não vai ser nem aquela que vai decidir sozinha, que nem já aconteceu, nem aquela que vai esperar uma unanimidade de todos, que também foi uma das últimas um perfil de presidente que já tivemos nos últimos anos do Fed. Ela está no meio termo, então ela não vai esperar chegar ao fato de uma unanimidade, nem vai partir sozinha para o que ela realmente pensa. Então ela está chegando no meio termo. O fato é que a gente já está perto dessa primeira resposta de setembro, e o que a gente aguarda, ao menos, é que com essa turbulência da China, talvez o Fed tenha ficado um pouco mais temeroso, principalmente porque a inflação, que era o principal argumento, ainda continua bem distante da sua meta de 2%, e nem para 10 anos o mercado consegue precificar chegando aos 2%. Então talvez ainda seria um tiro no pé, seria um equívoco já tomar esse risco e elevar as taxas de juros agora, sendo que você pode trazer consequências que seriam difíceis de ser revertidas depois. Mas, de qualquer forma, o mercado ainda precifica, ainda existe uma grande chance, porque existe o argumento de que
subir a taxa de juros em um nível tão baixo, já está em um nível muito baixo, subir muito pouco, talvez não interferiria tanto na economia. É aquela dúvida se você vai levar, o estimado acho que é cerca de 0,25, se isso realmente seria um patamar, uma quantidade significante para evitar que alguma pessoa da economia deixasse de captar algum empréstimo que ela estaria planejando, ou não, ou se isso seria realmente de fato relevante. A gente vai saber nas próximas semanas, mas de qualquer forma, essa turbulência da China trouxe um argumento novo para quem acha que não. Boa, e lembrando que as probabilidades ali ainda continuam mais pro final do ano. Com isso tudo que o Gustavo falou, probabilidades para setembro reduziram bastante, apesar de ainda ter, a gente teve alguns dados bons ali nos Estados Unidos, então a ver, mas a maioria ali dos economistas ainda acreditam que não é um momento. Apesar de muita gente falar, poxa, é só um aumento pequeno, uma sinalização de início, mas o que importa é quão gradual vai ser, né? Exato. E é isso quem fala que quer aumentar em setembro, é essa justificativa que dá, né? Eu acho que também se não subir agora em setembro, vai criar uma expectativa maior de que não suba talvez em dezembro também. Porque virou o ano com a maioria dos membros do FED falando que o primeiro semestre com certeza teria um aumento na taxa de juros. A gente passou o primeiro semestre e quando passou junho eu lembro que as expectativas para elevação em setembro também deram uma pequena queda e as quedas de dezembro elevaram um pouco. Então isso provavelmente ocorreria também se passasse setembro, que é aquela coisa, por mais que eles estejam falando, a palavra deles já foi derrubada em junho. Aí se for derrubada em setembro também, a chance deles estarem falando, mas não chegarem a efetivamente subir a taxa de juros ainda esse ano, em 2015, ela obviamente cai justamente pelos precedentes que acabaram de acontecer. Boa, e já fazendo um link aqui com o pessoal perguntando o que a gente vê de dólar para o final do ano, a gente não faz projeção, obviamente depende de muita variável externa, mas o que dá para a gente falar é o Focus projetando ali para o final do ano 3,50 para dólar e para o final do ano que vem 3,60. Isso na última... Isso no último Focus, tá? A gente teve toda essa semana o desenrolar de tudo que a gente viu. Talvez a gente tenha um dólar num patamar mais alto na projeção dos economistas. De qualquer forma, a gente vai depender ainda muito de grau de investimento, se as coisas piorarem até o final do ano e o pessoal já antecipar alguma queda um pouco mais concreta do grau de investimento. A gente tem China, uma piora um pouco mais acentuada também pode esticar um pouco o nosso dólar e o Fed também, claramente, se ele aumentar os juros. Então muita coisa em jogo, né? Muita variável ali para a gente olhar e definir qual que vai ser o preço do dólar, mas a gente pode falar isso, que a maioria dos economistas está esperando ali 3,50 para o final do ano, né? Exatamente. Boa. Passando agora para os papéis, perguntaram aqui de CCR e Ecor. A gente não gosta do setor, tem alguns motivos aqui. O primeiro, o fato de fundamento, né? A gente está vendo aí um tráfego tanto de leve quanto pesados desacelerando bem. Você até olha, né, para os seus modelos de economia, mas de qualquer forma a gente está vendo pesados. Para a gente lembrar, o tráfego de veículos pesados tem uma correlação muito grande com a atividade econômica. A gente tem visto o tráfego arrefecer bastante. Isso obviamente impacta na receita de pedágio das concessionárias. E outra questão interessante aqui é os juros, né? Juros no patamar alto tende a prejudicar ali esses papéis de concessões. Então, por esses dois motivos, a gente acha que não é a hora, principalmente já com rodovias que tem participação em porto também, a gente acha que existem setores ali mais promissores. A gente não gosta da parte de concessões rodoviárias, tá? Ficar fora. Teve uma pergunta aqui também se toda essa conversa de CPMF foi ideia do Levi ou algo nesse sentido. Acho que não foi ideia dele, mas dado o desespero, entre aspas, ou o cenário que a gente está tendo de um rombo de quase 80 bi contratado ali, para você bater a meta de superávit, você vai precisar aí
dada que a arrecadação já caiu muito e o corte de despesa estrutural não vem, talvez esse seja o tapa-buraco e o Levy, apesar dele saber que o certo é fazer o corte estrutural, vai ter que recorrer a isso e talvez ele até apoie agora, mas talvez não tenha sido a ideia dele, apesar dele, ele vai fazer de tudo para passar ali no Congresso, né, mas vai ser difícil. Vamos ver, realmente o ideal seria o governo ter uma governabilidade bem melhor do que está tendo atualmente para poder fazer os cortes que seriam necessários. Acho que, do ponto de vista do país, para a economia do país, por um lado é muito bom que o governo tenha se comprometido a fazer isso e abandonado um pouco daquela chamada nova matriz macroeconômica que vinha sendo implementada, que deu bem errado. Obviamente as consequências são ruins, são duras e a gente está sofrendo elas e provavelmente vai sofrer ainda mais no ano que vem, mas infelizmente a gente ainda não tem uma governabilidade suficiente para que a gente consiga fazer as medidas realmente necessárias, como quem falou, mexer em previdência, mexer em reajustes que tornam aquela chamada inércia inflacionária tão grande todo começo de ano, coisas que realmente importam, que realmente pioram o cenário para o longo prazo do país, a gente não está enxergando nada sendo feito agora. Então, quando chega alguma coisa que nem a CPMF, é aquele ajuste aqui, aquele ajuste ali, aquilo que não vai resolver de fato a situação, mas que parece que vai ser o que vai acontecer, o mais factível, né, digamos assim. Uhum. E estavam perguntando aqui por que o petróleo tem subido tanto. Na verdade, algumas questões aqui. Ontem o petróleo subiu 10%. Recentemente a gente teve alguns dados de estoque de petróleo nos Estados Unidos que caíram até de forma inesperada, e todo o bom humor também que a gente teve nos últimos 2 dias fizeram justamente com que petróleo ontem subiu 10, hoje já estava acelerando, no começo do dia estava estável, até caindo um pouco, mas agora já melhorou o preço e até puxou Petro ali nessa questão, mas de novo foram esses dados ali, tanto de petróleo, menor estoque de petróleo lá nos Estados Unidos, e também melhora da economia com pedidos de bens duráveis e até o PIB lá fora, tá? Então isso aí impactou bastante Petro aqui dentro. Próxima pergunta aqui foi de educação, um pessoal perguntando da recente queda forte, se agora é um bom ponto de entrada. Olha, a gente tem uma preferência no setor de educação por Kroton. De novo, a gente não recomenda uma exposição muito grande, até porque o curto prazo vai ser bem volátil com todas essas notícias do MEC, FIES, e vai ter aumento de mensalidade, quanto que vai ser. Isso aí vai continuar trazendo volatilidade, mas a questão é olhar bem friamente, né? Ou você olhar o quanto está tradando hoje, cerca de 10 vezes lucro, preço sobre lucro para esse ano. Isso quer dizer que tem muita coisa já precificada, tá? Muita coisa precificada, mudança do FIES já precificada, então a gente acha que tem algum upside ali para Kroton, principalmente porque é a melhor gestão. No momento de mudanças é onde você quer estar, na melhor gestão, e nesse caso a gente acha que é uma boa alternativa ali para você diversificar portfólio. De novo, quando a gente fala aqui em recomendações, a gente sempre tenta pensar numa portfólio estratégico, né? Nunca ninguém vai só colocar o dinheiro em Petro, só colocar o dinheiro em Vale, ou não deveria pelo menos, ou só colocar o dinheiro em Kroton. Não é isso que a gente está falando, a gente está falando dentro de um portfólio razoável, a gente tem uma posição pequena ali para diversificação e aproveitar essa queda de Kroton. O melhor mesmo seria entrar via Fence, via produtos estruturados, que é uma proteção, é uma forma de você comprar o papel e se proteger de variações negativas de curto prazo, mas ainda assim acreditando que o médio e longo prazo tende a recuperar por fundamento, tá? Então essa é a nossa visão de educação. Passando aqui para a China, né? A gente teve muita questão de China aí esses dias. Que você consegue resumir ali, que você está vendo de China com essa desaceleração? De fato vai ser um pouco pior que o pessoal esperava? Esses estímulos do governo vão dar conta? Ou foi muito
precipitada, muito exagerada, aqueles movimentos no começo da semana? Eu acho que nas últimas semanas, nesse ano praticamente, o pessoal está exagerando muito a reação com China e não lendo muito bem a situação que está acontecendo lá e olhando só para os números, só para algumas partes. A China não é que a produção industrial está caindo, ela está deixando de crescer 9 para crescer 5. Só que mesmo que a China crescesse, que a gente falou quarta-feira aqui, se ela crescesse 5% esse ano, seria mais do que ela cresceu, representaria para o mundo um crescimento maior do que os 14 que foi em 2007, alguma coisa assim. É um impacto diferente e muito do que o pessoal tá tendo que se readaptar, o mercado tá tendo que se readaptar, é que a própria China, dentro dela, ela tá trocando a sua composição. Ela tá saindo de um país que era dependente muito do seu investimento, tanto interno quanto externo. A gente falou aqui que esse ano é bem representativo, a China está investindo mais fora do país do que domesticamente. Ela conseguiu pela primeira vez passar e está investindo cada vez mais tá passando cada vez mais para uma economia baseada em uma porcentagem maior em consumo, representativa mais em serviços. Inclusive saiu nota de que o próprio partido está cogitando modificar algumas leis, que nem aquela da política do filho único. A China está mudando um pouco a sua composição como um todo. E alguns países emergentes que estão sofrendo um pouco mais, como o próprio Brasil, Rússia, eles perderam um pouco a oportunidade nos anos que a China estava decolando de fazerem as reformas necessárias na infraestrutura, reformas microeconômicas bem importantes, que seriam agora a hora de estar colhendo os frutos, na hora que a China ia desacelerar, que não era algo do nada, isso já era bem esperado nos últimos anos. E a parte do mercado acionário da China não é aquilo que realmente eles lá dentro estão olhando. O mercado de ações da China não é tão grande proporcionalmente, nem sem ser proporcionalmente. Os indicadores que eles olham mais é a parte de serviços, é a parte do mercado de imóveis deles, é aquilo que eles estão reformulando, remodelando sua economia interna. E muitas das economias estavam naquela... Não diria que seja ilusão. Acho que seria aquela, vamos empurrar um pouco até onde vai com a barriga, para ver até onde a China vai ficar carregando o mundo um pouco. Basicamente está acontecendo uma normalização da economia deles e uma remodelação. O mercado acho que passou um pouco do limite, se exagerou muito na reação com eles. O governo tem feito sim, governo chinês, via meio governo Banco do Povo, interferências para tentar acalmar os mercados acionários, tentar dar garantias. Eles têm interesse em deixar liberar mais os mercados deles, trazer um fluxo maior, inserir a moeda deles no cenário, no mundo, nas negociações internacionais, tornar a moeda dele cada vez mais presente e depender menos de $1. Então, o pessoal exagerou, acho, um pouco na reação com eles também. Boa, e já emendando, o Bicudo estava perguntando se a gente acha que o capital de estrangeiros que vai sair da China vai vir para o Brasil. Eu acho que o fluxo talvez seja sair de mercados emergentes num momento de estresse, né? Não que vai vir para o Brasil, então a gente não vê muito com otimismo isso, é mais pela questão estrutural de aversão a risco. O estrangeiro tende a tirar dinheiro e ter uma fuga de países emergentes. Então a gente não acha que vai ter esse fluxo. Pode ter parte desse fluxo, pode vir redirecionado para o Brasil, mas não é o grosso e não é nisso que a gente se apoia, tá? E até falando da euforia da Bolsa também, alguém estava falando que o quão foi euforia da Bolsa depois agora nessa esticada, né? Depois de tudo que a gente viu no começo da semana. De fato, pra gente as coisas não melhoraram como o pessoal ficou otimista agora. Pouco mudou em termos de fundamento, né? A China continua desacelerando, a gente tem aí a cenário político bem difícil pra gente, fiscal também. Então, a gente ainda bem cético com relação à Bolsa. Bolsa negociando ali suas 11 vezes preço-lucro, está num patamar mais razoável, mas a gente ainda acha que pode ter espaço para cair, mas o ponto principal para a gente aqui não tem muito trigger de alta, tá? Para a Bolsa, a gente continua cético. Qualquer tipo de posição em Bolsa tem que ser feita com proteção, é o que a gente tem recomendado. E até o Cito estava comentando aqui que a Fence não defende,
na verdade defende. E ele está falando de CDB, que é uma comparação um pouco banana com maçã, mas só entrando, e é até legal esse comentário, porque a gente, apesar da gente comentar bastante de bolsa aqui, tirando as dúvidas, a nossa cabeça ainda é, obviamente, aproveitar os juros num patamar alto, né? Você, como investidor, seja conservador ou agressivo, vai com certeza ter a maior parte dos seus recursos investido. Seja impré, se você tem uma postura um pouco mais agressiva em termos de renda fixa, montar uma posição pré, porque se a gente for ver como funciona a curva de juros futuro, como o Focus ou os economistas estão vendo o corte de juros para os próximos anos, é uma posição interessante, mas de novo um pouquinho mais agressiva. De qualquer forma, você pode aproveitar ali via pós-fixado. Aí tem diversos instrumentos, CDB, debêntures incentivadas, que apesar de não ter projeção do FGC, você tem uma rentabilidade melhor. Então, obviamente, sempre vai ter a sua maior posição em renda fixa, mas se você decidiu ir para renda variável por algum motivo, você está olhando um pouco mais longo prazo ou tem uma postura um pouco mais agressiva, dá para fazer isso sim via Fence, e eu discordo que não protege, é só a gente ver dados factuais, né? No mês passado, até, sei lá, dia 24, a gente estava olhando a nossa carteira, o Ibov estava caindo 12% quase, a nossa carteira caía 8%, e como a gente tem proteção em Fence, a Fence dava 11%. Então, se a gente fazer o net disso, a bolsa caiu 12% e a carteira mais a Fence subiu 2%, tá? Então, é disso que a gente está falando. De fato, o curto prazo vai ser difícil e, de fato, você tem que ter uma exposição grande à renda fixa e aproveitar esses juros. Mas se você decidiu, por algum motivo, por causa do seu perfil, ter um pé em bolsa, você tem algumas oportunidades interessantes aí, que é o caso de Itaú, olhando mais médio e longo prazo, mas a gente sempre recomenda qualquer tipo de exposição com o mínimo de cautela, principalmente nesse cenário, tá? Outra opção aqui que o pessoal comenta bastante é long and short. Nossa carteira long contra a carteira short, que a gente vem performando muito bem, muito acima do CDI. É uma estratégia que o pessoal gosta também, fazer esse long and short, tá? Vamos ver aqui quais as próximas perguntas. A gente já está acabando o nosso tempo, indo aqui para as últimas perguntas. Perguntaram de Pecar aqui, Pão de Açúcar. A gente ainda acha que não é momento de compra, principalmente depois dessa queda. Na verdade, mesmo depois dessa queda, eles têm uma exposição muito grande aí, a linha branca, linha marrom, a e-commerce também. A parte só de supermercado tem reportado ali same store sales, vendas mesmas lojas não tão boas, abaixo da inflação, e ainda você tem essa parte de linha branca e linha marrom prejudicando bastante. A gente acha que não é o ponto de entrada agora, tá? Para Pecar. Vamos ver aqui outros papéis só para a gente finalizar. O pessoal perguntando aqui de bife também. Do setor de frigoríficos, a gente prefere Minerva mesmo, dado que a gente tem JBS, você tem a questão do BNDES, né? A CPI já está rolando, aí até chamaram o Coutinho ali, vão chamar o Manteiga, isso aí pode espingar alguma coisa em JBS. É um call de dólar interessante, mas a gente fica um pouco cético com toda essa questão. Tem também a parte Marfrig, por conta de governança, a gente não gosta, então fica sobrando mesmo Minerva, mas para um call de dólar a gente ainda prefere Suzano, Suzano e Fibra, né, elas estão expostas a dólar, e tem a questão da celulose, que vem reportando boa dinâmica. Elas reportaram ali, anunciaram para o mercado aumento de preço, Estados Unidos, Europa e Ásia. Então isso aí mostra, principalmente no relativo, quando a gente olha a celulose performando bem melhor que commodity metálica, petróleo, e além disso você fica com uma exposição ali a dólar, tá? O que é bem interessante. O que mais que a gente tem? Acho que é isso. O pessoal perguntou bastante daquela questão da CPMF, a gente já discutiu bastante, questão de PIB que saiu hoje, mas acho que deu para cobrir aqui os principais pontos, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. A gente conseguiu falar um pouco de renda fixa, renda variável, proteção, falar um pouco do cenário político.
PIB hoje muito abaixo do que esperado aqui, então a gente vai ficar no radar com essa questão da CPMF, tá, pessoal? Bom, a gente vai ficando por aqui, a gente deseja ali bom fim de semana para todo mundo e obrigado pela presença, a gente vai se vendo ali durante a programação aqui na Infomoney. Valeu, pessoal! Tchau, pessoal. Espero que todos tenham tido uma ótima semana e tenham um final de semana melhor ainda. Até semana que vem.